É um amplificador Bluetooth, que ele tem 40 watts de potência e ele é dessa marca aqui, o modelo XYC15H, né? Ele é parecido com esse, só que menor e menos potente, porque esse aqui é de 100 watts e esse aqui é só de 40 watts. E o preço dele é bem mais barato também, né? Esse aqui comprei por 60 reais e esse aqui foi só 30 reais. Eu comprei ele aqui mesmo na minha cidade, mas ele também é vendido no Mercado Livre, na Shopee e até na OLX você encontra. Ele vem todo desmontado, né? Aí você pode montar ele. E a montagem dele é bem fácil, né? Desse modelo aqui, eu nunca comprei não, vou comprar, que eu vou testar agora, né? Mas é tudo do mesmo fabricante. Tudo dessa marca aqui, chamado Shine, né? Marca chinesa. E aqui é o seguinte, você pode botar ele fora do som, né? Bota só isso aqui em cima, ou então você pode colocar dentro do som, né? Você faz apenas o furo para... Aqui é a regulagem do volume, né? Apenas o furo para a regulagem do volume. Ou então, se você nem quiser, você bota o volume no máximo e bota a placa dentro do seu aparelho de som. Aí esse aqui provavelmente deve ser a placa de baixo. E aqui deve ser a tampinha de cima. É, exatamente. Essa tampa aqui é só para isolar, para não ficar encostando diretamente nos pinos, né? Onde passa a tensão, né? E ali a tensão dele é de 9 até 24 volts. Agora só... A montagem dele é muito simples, né? Já é autoexplicativa, né? Aí ele vem com essa chavezinha aqui, ó, pequena, né? Mas só que essa chave, ela não é imantada, né? Aí fica difícil você pegar os parafusos. Aí eu peguei esse imã aqui, né, de HD e botei aqui na chave, porque aí fica mais fácil de pegar os parafusos. Essa parte aqui dourada, ela fica aqui dentro. Ela fica entre a placa, né? Na verdade, o parafuso maior é o de baixo e o menor é o de cima. Aqui só é chato mesmo a posição. Mas se você tiver umas caixas de som tipo assim, de home theater, né? Só ir parada na sua casa, você pode comprar esses amplificadores e instalar nele. É muito fácil. Aí precisa também de uma fonte 12 volts, que tudo isso é muito barato, né? Porque a tecnologia, o avanço da tecnologia, né? A tendência é eles fabricarem peças cada vez menores e mais potentes, né? Porque antigamente a potência desse aparelho aqui, né, que cabe na mão, né, é semelhante à potência daqueles sons bem grandes, assim, que tinham muitas placas, muito mecanismo dentro, né? Toca fita. Semelhante. Agora é só botar a tampa de cima. E este amplificador, ele não tem dissipador de calor. Mas eu acho que ele nem vai precisar, porque ele é muito pequenininho, né? Mas esse já tem um dissipador de calor, peçazinha de alumínio. Mas se você quiser botar também, se quiser botar um pedaço de alumínio só pra dissipar o calor. Depois eu tô montando aqui, mas depois eu vou mostrar ele funcionando.
E o interessante é que vem parafusos a mais, né? Caso a pessoa perda, né? Perda algum, ele vem 2 parafusos a mais sobrando, que vem sobra, né? Você pode guardar para usar em outra coisa. E vem também essa pecinha aqui, que você liga na fonte, né? Que ela liga aqui, ó. Mas aí, eu comprei uma fonte. Essa fonte aqui é 12 volts e ela foi R$ 15. Mas aí dependendo do lugar que você compra, ela tem 2,5 amperes. Dependendo do lugar que você vai comprar, pode ser mais barato ou então mais caro. Ela também serve pra cá, ó. Esse aqui você pode guardar. E essa porquinha é pra colocar aqui. Na verdade, essa porca é pra você instalar dentro da caixa de som, né? Você bota isso aqui, faz o furo, aí você bota essa porca por fora. Mas eu não vou usar isso, né? Mas eu vou botar aqui só pra caso precise algum dia. Caso precise algum dia, ela é só tirar ela. Travar com a mão mesmo. E vem um botãozinho. Agora eu vou fazer os testes, né? Usar essa chave aqui que ela é até mais grande. Pronto, agora eu vou testar ele. Os dois, um pequeno e um grande. Também tem outro detalhe, né? Aqui você pode ligar os dois juntos. Porque esse aqui ele tem entrada de áudio e saída de áudio. Mas mesmo com a saída de áudio ligada, ele toca ele e manda o som para outro. Porque aqui você pode conectar um cabo P2. Aqui, ó, onde tem áudio out, né? Que é a saída. Você liga um cabo P2 daqui para cá e toca os dois juntos. Eu já fiz o teste e é muito potente. Os dois aparelhos desse aqui ligados juntos ao mesmo tempo. Aqui eu tenho uma caixinha de som. Caixinha de som de home theater mesmo, né? Mas só que eu parafusei as duas, né? Pra ficar tudo junto assim, ó. Aí eu vou ligar ele. Deixei esses dois fios aqui pra fora e eu vou ligar aqui, ó. Pra testar, né? Deixa eu ver. E aqui tem dizendo positivo, negativo, né? E o fio vermelho, todo mundo sabe que o fio vermelho é o positivo, né? Que geralmente é assim. Positivo. Você bota na entradazinha e parafuso, aperta os parafusos. Esse outro tem duas saídas para dois alto-falantes. E aqui é interessante, né, esse aparelhinho, porque quando você vai comprar na internet, na foto ele é montado assim, ó, mas quando você compra é desmontado, do mesmo jeito que eu mostrei no início do vídeo. Aí aqui você pode parafusar ele aqui, ou então botar uma abraçadeira assim, né? Depois eu vou mostrar como é que eu faço para botar ele. Então você pode colar ele aqui, né? Aqui, né? Eu já liguei ele na fonte e o outro lado é o cabo P2. Aí esse cabo P2 eu conectei lá na televisão, né? Aí aqui na televisão ele não tá saindo som na televisão, tá saindo som só na caixa, né? Porque eu liguei no fone de ouvido, né? Por isso que tá sinalizando aqui fone de ouvido, né? E aí é o som dela, né? Aí chega a certo ponto ele fica distorcido o som.
caixa de som, né? Essa caixa aqui que é maior, para ver o resultado, né? A qualidade do som melhorou, né? Agora vou aumentar o volume. Olha só. Então é isso aí, né? Esse amplificador aqui, geralmente dessa marca aqui, são muito bons mesmo, entendeu? Eu sempre compro dessa marca aqui e eu gosto. Eu gosto deles porque eles já tem um acabamento bom, já tem um botão de volume e já tem as entradazinhas, né? Não é só uma placa que você tem que fazer um monte de solda, fazer um monte de coisa. Aqui é mais prático. Tá tocando aí, né? Aumentar o volume.